Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. E hoje vamos falar sobre como calcular o imposto de renda em ações. Primeiro eu quero dizer que existem normas brasileiras de contabilidade, existe comitê de pronunciamentos contábeis, normas internacionais de contabilidade, instruções normativas, legislação brasileira tributária ou voltada para a renda variável, e que tudo isso tem um contexto. Eu não sei se você entendeu o que eu disse agora, mas percebe que existe um monte de situações aqui para poder guiar vocês, para conseguir conduzir o cálculo das ações. A grande maioria das pessoas, inclusive calculadoras, corretoras, não dão atenção para normas contábeis. E é tudo bem, vocês não são contadores. As calculadoras foram criadas por programadores e não contadores. E aí é que vem o X da questão. Para a Receita Federal, para o Ministério Público, para o regime tributário que nós vamos estar atuando, para que eu possa ter um planejamento tributário, alguns fatores conceituais não pode ficar fora. E a grande maioria de vocês estão deixando de fora. Atrelado que a Receita realmente demora um pouco mais para te fiscalizar, mas ela vai te fiscalizar. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês algumas situações que podem te ajudar a controlar toda a movimentação em ações. É como se fosse um passo a passo teórico. Tudo que eu falar aqui é que a gente utiliza dentro do escritório, embasado, novamente, normas brasileiras de contabilidade, Comitê de Processamentos Contábeis, são órgãos governamentais, federais, vinculados ao Conselho Federal de Contabilidade. Instruções normativas, atendimentos da Receita Federal Externa e legislação brasileira tributária sobre renda variável. Bom, vamos comigo. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer para que a gente possa calcular o imposto de renda sobre ações e controlar essa carteira de ações. Custo de aquisição real. O custo de aquisição, ele não é o que está na corretora. O custo de aquisição real, você tem que parar e fazer cálculo. Porque quando você compra, existe um conceito contábil que diferencia gasto de reembolso. Tem são conceitos mesmo de custo, conceito de despesa, conceito de perda, são nomenclaturas conceituais, e esses conceitos estão nas normas brasileiras de contabilidade, que faz sentido eu registrar dessa seguinte forma. Então, qual é o custo de aquisição? Primeiro vamos entender o que é o conceito de custo. Custo é tudo aquilo que está diretamente relacionado ao produto. Isso é muito comum em indústria, a gente vê muito isso, né? Custo de mercadoria vendida, custo de produto produzido, é o que está direto lá na produção. Aqui, quando eu compro uma ação, qual é o custo para aquisição? Quanto eu desembolsei financeiramente para poder comprar essa ação? E esse desembolso financeiro passa a ser, então, o quanto efetivamente eu desembolsei para pagar ou para ter esse ativo, esse bem para mim. E quando eu digo que nós precisamos ter o custo de aquisição real, é porque o real precisa ser calculado. Custo de aquisição está atrelado a todo o desembolso financeiro, todo o gasto que eu tive para poder adquirir o bem. Você entendeu que nenhuma corretora, quando mostra lá a sua posição em carteira, está fazendo esse cálculo para você? E eu vou explicar o porquê. Existe um imposto chamado ISS, Imposto sobre Serviço Prestado, que as corretoras são obrigadas a pagar por ser uma prestadora de serviço. Elas estão na nota de corretagem e você está pagando indiretamente, ele vai compor o teu custo. A corretora não considera isso. Um outro fator para compor o seu custo de aquisição são as despesas operacionais. Conceitualmente, despesa é todo sacrifício financeiro para obtenção de receita. O que é a receita da corretora? Suas operações. Por isso que tem lá taxa de serviço, despesas operacionais, que você está pagando, que vai compor o custo. Mas não é simples assim, porque para comprar uma ação, a própria B3, ela tem que dar o aval, porque ela intermedia, porque ela faz a listagem, ela cuida do book, não é assim? E a B3 recebe as suas receitas mediante ao emolumentos cobrado por cada operação. Os emolumentos são pagos por você em cada operação. Vão compor também o custo de aquisição. Esse custo de aquisição ele é fundamental para quando você vender e vai compor as despesas e custos oriundos para aquela liquidação, você chegar numa base de cálculo correta. Você vai ter que apurar o custo de aquisição quando você comprar uma vez.
se você comprar o ativo mais de uma vez, isso se repete. Só que daí ele se repete e soma-se. E aí, nesse momento, eu tenho o custo de aquisição da compra 1, custo de aquisição da compra 2, eu vou fundir os dois e ter o custo médio de aquisição. Somar todas as vendas do mês, porque quando eu vendo, eu liquido, é onde eu confronto com o custo de aquisição e eu vou encontrar o resultado. Verificar se eu enquadro dentro da isenção. A isenção não é 20k de venda apenas, tem conceitos que também envolvem. Então, onde que eu consigo gozar do benefício da isenção? Somente em ações, somente no swing trade. Se eu vender, venda até 20 mil, para que aí sim eu, com o custo de compra, com o custo de venda, confrontado entre eles, encontrando uma base de cálculo. Essa base de cálculo, ou o lucro líquido que eu tenho, eu vou verificar se nas minhas vendas eu enquadro em 20 mil. E se eu enquadrar esse resultado, ele está isento. Se eu não enquadrar, eu vou para o próximo passo, que é a geração da DARF todos os meses. Se for prejuízo, eu controlo para compensar em ganhos futuros. Se for em lucro, esse lucro eu vou gerar a guia de recolhimento da Receita Federal. E aí é mês a mês, porque nós estamos falando de ações do Brasil, é mês a mês eu fazendo todo esse trabalho para que a gente possa conseguir ter o eito junto à declaração do imposto de renda. Mas eu sei que eu falando ficou difícil e eu vou dizer mais, que aqui está o pulo do gato que vocês tenho certeza absoluta que sofreram imposto de renda e se não sofreram porque fizeram errado. É ativo por ativo. Eu vou repetir. A sua carteira de ações, tudo isso aqui deve ser feito individualmente. Se você tem 10 ativos, são 10 cálculos. Se você tem 10 compras, são 10 compras para encontrar o custo de aquisição. Se você vendeu 5, tem que fazer por 5. Você entendeu? E na declaração do imposto de renda, tudo isso é levado ativo por ativo na ficha de bens e direito, quando está em carteira. Resultado, renda variável, rendimentos isentos e não tributáveis e tributação exclusiva. Espero poder ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.